Olá pessoal, dando sequência à nossa aula, certo? Espero que você tenha acabado de assistir a aula sobre massa atômica. Agora nós vamos falar a respeito de massa molecular. A massa molecular nada mais é do que a massa de uma única molécula, porém em unidade de massa atômica. Para a resolução destes exercícios, você precisa ter do seu ladinho a tabela periódica, para que você consulte a massa atômica dos mesmos, certo? Toda tabela periódica tem uma legenda indicando aonde você vai encontrar a massa atômica. Geralmente, a massa atômica dos elementos, na nossa tabela periódica COC, está aqui embaixo, ó, certo? Vai ter um valor aí, embaixo do símbolo do meu elemento, que indica, portanto, qual é a massa atômica do mesmo. Então fique atento. Bom, o que eu tenho que analisar? Eu vou lá na tabela periódica e consulto que o hidrogênio tem massa 1, certo? Eu não vou levar em consideração esses números tão pequenininhos, certo? Esses decimais. Portanto, a massa atômica do hidrogênio é 1. Quantos átomos de hidrogênio tem? 2. Então, 1 vezes 2, que é igual a 2. Oxigênio vale quanto? Vou na tabela. 16. Vezes quantos átomos eu tenho? Um só. Portanto, 16 vezes 1, 16. 2 mais 16, 18U. Portanto, a massa molecular da água, H2O, é 16 unidades de massa atômica. O que isso significa? Que a água é 18 vezes maior em massa em relação a 1/12 do carbono 12, certo? E nós também poderíamos dizer que a água apresenta uma massa de 1,5 vezes maior do que o átomo de carbono 12. Como que eu cheguei nesse 1,5? Peguei a massa, certo? Da água, 18, e dividi por 12. Então eu fiz duas comparações. Primeira comparação com a unidade de massa atômica, uma unidade igual a 1/12 do carbono 12, e a segunda comparação entre a água e o átomo de carbono. Por que eu fiz essa comparação? Porque o carbono é a nossa referência. Bom, analisando esta estrutura, compostos iônicos, pessoal, eu não falo massa molecular, e sim massa fórmula, porque nós estamos analisando, nesse caso, a proporção de íons existentes na estrutura. Portanto, vou lá na tabela periódica e verifico que o sódio é 23. Quantos átomos tem? Uns. Oxigênio, 16 vezes 1. Hidrogênio, 1 vezes 1. Então, aqui é 23, aqui é 16 e aqui é 1. Soma 23 mais 16 mais 1, 40U, certo? Bom, esses ruídos que vocês estão ouvindo, pessoal, são motos e carros passando na rua, certo? Então, peço desculpa. Continuando aqui, nessa estrutura, nós temos o quê? Parênteses. Então, como que eu vou analisar? Cálcio, fui na tabela periódica e vi que a massa dele é 40. Quantos átomos tem? 3. Então, 40 vezes 3, 120. Fósforo. Fui na tabela periódica e verifiquei que a massa do fósforo é 31. Quantos átomos de fósforo tem? Pessoal, aqui, ó, o índice, quando não está escrito nada, é 1. 1 vezes 2, certo? O que está dentro multiplica pelo que está de fora. Então, 31 vezes 2 é igual a 62. Oxigênio vale 16 vezes... Quantos oxigênios nós temos nessa estrutura? 4 vezes 2, 8. Então, 16 vezes 8, 128. 120 mais 62 mais 128, portanto, 310 unidades de massa atômica, certo? Bom, agora a gente vai fazer um caso de uma estrutura que está hidratada, que nós temos um composto iônico hidratado. Esse pontinho aqui, pessoal, significa que para cada
molécula do nitrato de cobre 2, nós temos junto a ela 10 moléculas de água, certo? Portanto, o que eu aconselho vocês a fazerem? Vamos dividir. A gente vai fazer primeiro a massa do nitrato de cobre 2 e depois eu vou pensar nessa água e somar os dois valores, os dois resultados. Então vamos lá. Cobre vale 63,5, tá? Você vai ver que lá na tabela periódica é um valor bem próximo disso. Vezes 1, portanto 63,5. Nitrogênio, eu sei que ele vale 14. 1 vezes 2, 14 vezes 2, portanto 28. Oxigênio vale 16. Vezes 3 vezes 2, deu 6. Então, 16 vezes 6, 96. Soma tudo, certo? Nós temos, portanto, uma massa de 187,5 U. Para quem? Para o nitrato de cobre 2. Agora é o seguinte, pessoal. Eu sei que a massa da água é 18. Quantas águas tem aqui? 10. Então eu teria que fazer o seguinte, ó. 10 vezes 18. Logo, a quantidade total de água é de 180, certo? Como essa estrutura está junta, ligada ao nitrato de cobre 2, então nós vamos somar aqui, ó, mais 180. Logo, vou apagar. Logo, nós temos que a massa molecular dessa estrutura é de 367,5 unidades de massa atômica. Correto? Bom, é um conceito bem simples. O importante é, se o exercício não trouxe os dados, utilize a tabela periódica para referência, certo? Bom, por hoje é só e até a próxima.